Você sabia que o sentimento de culpa pode afetar profundamente a vida de uma pessoa? Muitos podem deixar de viver uma vida abundante porque permanecem presos ao passado, atormentados pelos seus erros. Todos nós um dia vamos cometer falhas e, de acordo com o que fizermos, vamos colher as consequências. Para Deus não existe pecado grande ou pequeno. Todos os nossos pecados podem ser anulados pelo sacrifício de Jesus na cruz, para a nossa salvação. Mas as consequências dos nossos pecados aqui na terra serão proporcionais ao estrago que fizermos. O problema é que algumas pessoas vivem se culpando a vida toda, mesmo que já tenham recebido o perdão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A graça e a paz, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu gostaria de ter a sua atenção por alguns instantes para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus e no final nós vamos orar uns pelos outros e eu vou orar pela sua família. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a nossa mente, de renovar a nossa fé e o nosso espírito. E a oração que nós vamos fazer juntos no final dessa mensagem vai nos conectar com Deus, vai abençoar a nossa família, nos edificar e fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu quero ler com você Salmos 32, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A culpa é um sentimento que nasce após a pessoa julgar a si mesma por causa de algum comportamento passado. Ou seja, é quando ficamos decepcionados com a gente mesmo. A culpa acontece quando há o reconhecimento de que erramos em alguma atitude. E esse padrão de comportamento que consideramos ser o correto é criado por nós ou pela sociedade. Mas o mais importante é que tenhamos como referência a palavra de Deus e os princípios contidos nela. Quando isso acontece, reconhecemos que somos pecadores e nos sentimos culpados. Em princípio, a culpa pode ser considerada como algo bom e necessário, pois uma dose certa de culpa nos leva ao arrependimento e a uma consequente mudança de postura. Mas o problema é quando ela passa a produzir tristeza excessiva, depressão e, em alguns casos, até pode levar pessoas a tentarem dar um fim à sua própria vida, como se pela autoflagelação pudessem pagar pelos seus erros. Todos nós fomos ensinados, de uma forma direta ou indireta, a sentir vergonha e culpa quando cometemos algum erro. O sentimento de culpa não é uma doença em si, mas quando esse sentimento se torna constante e mais forte, ele pode sim resultar em doenças ou em comportamentos limitadores. Davi disse que
enquanto escondia os seus pecados, ele definhava de tanto gemer. Provérbios 28, verso 13, diz que quem encobre suas transgressões nunca vai prosperar. A culpa pode prejudicar uma pessoa em vários aspectos. Uma pessoa tomada pela culpa pode se tornar um procrastinador, ou seja, alguém que deixará muitas coisas pendentes na sua vida, por medo de agir de forma incorreta e ter que conviver novamente com o erro. A culpa, como eu disse, pode levar uma pessoa à depressão. E aqui eu falo da depressão como doença mesmo, não somente como um estado de tristeza e abatimento. A culpa também afeta a autoestima, tira a esperança e muitas vezes impede que a pessoa aproveite o presente. A pessoa estaciona em algum lugar do passado onde ela cometeu o erro e fica ali, paralisada. Quem carrega em si o sentimento de culpa também tem dificuldade em dizer não para as pessoas, porque na sua mente ele quer de alguma forma compensar os outros por causa dos erros que um dia cometeu. Quem sofre com a culpa também terá dificuldades nos seus relacionamentos, porque ela nunca vai se sentir merecedora do amor do seu parceiro ou parceira. A melhor maneira de lidarmos com a culpa é, primeiramente, reconhecer os nossos erros, saber que não somos e nem seremos perfeitos e que todas as pessoas estão sujeitas a errar em algum momento da vida. Romanos 3:23 diz que todos somos pecadores. A partir dessa conscientização, devemos pedir perdão a Deus ou às pessoas que ofendemos. E ao receber o perdão do Senhor em nosso coração, precisamos crer verdadeiramente que fomos perdoados e que em Cristo não somos mais vistos por Deus como pecadores. A palavra diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso significa que Deus nos perdoa de verdade e não nos trata com o rigor da lei, mas sim com a sua compaixão, e que o nosso castigo foi levado por Jesus. Em Salmos 32, verso 1, Davi escreveu: "Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados." Além disso, quando cometer algum erro, respire fundo e procure não ser tão duro com você mesmo. Entenda que muitas vezes os erros que cometemos são uma maneira de Deus nos ensinar lições importantes da vida. Assuma seus erros, seja consciente das suas responsabilidades e não queira transferir a sua culpa para outras pessoas ou se justificar por causa de alguma circunstância. E uma coisa muito importante, se perdoe. Talvez você tenha errado em algum momento da sua vida onde você não compreendia corretamente as coisas, mas Deus pode transformar a maldição em bênção. A tristeza que vem depois de um erro é normal, mas não deixe que ela se instale na sua mente por mais tempo do que o necessário e nem que ela paralise suas ações. Preocupe-se mais em agradar a Deus do que em agradar as pessoas. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele orou a Deus dizendo: "Pequei contra ti somente." Uma grande parcela do nosso sentimento de culpa acontece por causa da reprovação e do julgamento das pessoas. Nunca deixe de procurar ajuda quando sentir necessidade. Deus usou um homem chamado Natã para levar Davi ao arrependimento e à restauração. Deus usa pessoas, ainda hoje, para ministrar a cura e o perdão. Eu termino com Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado e querido, queremos te agradecer pela tua santa e poderosa palavra, que de uma forma muito especial ministra o teu amor aos nossos corações. Deus, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do teu perdão e da tua misericórdia. Senhor, eu oro por todos aqueles que foram alcançados por essa palavra, para que recebam no seu espírito a revelação do teu amor, que compreendam a dimensão do sacrifício de Jesus e a maneira como fomos reconciliados com o Senhor por meio dele. Reconhecemos os nossos pecados, mas uma vez que fomos perdoados pelo Senhor, não queremos mais permanecer como escravos do sentimento de culpa. Que possamos ter alegria e paz em nosso coração e que possamos prosseguir em nossa jornada aqui na terra, vivendo uma vida abundante e extraordinária. Recebemos pela fé a cura e a restauração, sabendo que em Cristo fomos aprovados pelo Senhor. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Receba o perdão de Deus. Seja livre da culpa que tem te consumido. E se essa mensagem abençoou a sua vida, envie ela para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.